tá? Esperamos aí que todos estejam, saiam daqui com as baterias recarregadas para falar de qualitativa, pesquisa qualitativa, tá? Agora eu vou compartilhar meu material, aqui, o material de hoje. Então, vamos dar um andamento, né, na nossa live, né, Upconte. Mais uma vez, queria agradecer o espaço para a gente conversar um pouco, tá? A ideia realmente é instigar, como o Deus falou, e a gente aproximar-se um pouco dessa conversa sobre pesquisa qualitativa. Tá, aí estávamos pensando, né, eu junto com a professora Ana, essa ação de agora, né, essa apresentação, essa conversa sobre essas pesquisas de alto impacto, ela surgiu como um dos propósitos do laboratório, né, de avaliação e pesquisa qualitativa. A ideia é encontrarmos meios, né, o propósito do desenvolvimento dessa pesquisa, dessa apresentação, na verdade, que é uma pesquisa, não deixa de ser uma pesquisa contínua, né, que é o que nós estamos desenvolvendo no laboratório. A ideia foi a gente levantar, né, informações de recursos existentes que a pesquisa qualitativa oferece e que podem ser aplicáveis ao desenvolvimento de pesquisas que tenham impacto, né? Então, a proposta de desenvolvimento dessa nossa apresentação aqui é realmente, vamos dizer, contaminar vocês para tentar encontrar, né, dentro da pesquisa qualitativa, recursos que podem ser utilizados para desenvolver pesquisas que possa contribuir, tá? Pesquisas que, ao utilizarem esses recursos de pesquisa qualitativa, possam contribuir com elas para que tenham impacto, né? Que sejam pesquisas de alto impacto. Aí, para não, dentro do que nós vamos conversar, para entendermos o contexto desses recursos da pesquisa qualitativa e contribuir com pesquisas de alto impacto, vamos conversar um pouco sobre algumas características da pesquisa qualitativa. Não vamos conversar especificamente sobre todas as abordagens que existem acerca da pesquisa qualitativa, tá? Nós vamos aqui apresentar alguns pontos, tá? Até pela questão da limitação de tempo, nós vamos apresentar alguns pontos e vamos ajudar a refletir um pouco sobre como a pesquisa qualitativa pode nos auxiliar, né, alguns dos recursos existentes nela, pode nos auxiliar a desenvolver pesquisas com impacto, tá? Então, dentre as primeiras características, né, da pesquisa qualitativa é que ele exige, né, uma maneira diferente de se pensar. Então, entra nas abordagens da pesquisa qualitativa, nós saímos um pouco da maneira de pensar positivista e entramos numa maneira diferente, no sentido de que passamos a encontrar resultados, a buscar resultados nas nossas pesquisas por meios que levam à crítica, que vêm da crítica, que vêm da reflexão, por meios que vêm da construção do significado a partir daquilo que o indivíduo apresenta em uma entrevista, tá? Em um grupo focal. Então, a pesquisa qualitativa, ela não tem menor valor que a pesquisa quantitativa, por exemplo, nem tem maior valor que pesquisas que elas contribuem para o desenvolvimento das pesquisas em si, né? da ciência. E aí a pesquisa qualitativa, ela tem esse propósito de, a partir de dados com características que são diferentes, ela trazer novas descobertas, tá? O objetivo da pesquisa, como qualquer outro, é trazer novas descobertas. E aí a pesquisa qualitativa, ela tem 3 abordagens, né? Essas abordagens, elas foram escolhidas de maneira geral, as mais presentes dentro das pesquisas que mais recentemente foram publicadas. E aí nós temos o pós-positivismo, construtivismo, e nós temos o criticismo, tá? Nós temos o criticismo. O pós-positivismo, ela tem uma característica de encontrar relação entre paradigmas, tá? Isso herda um pouco do positivismo, que a gente estuda em pesquisas, que a gente descobre, que a gente trabalha em pesquisas que possuem uma característica mais de relação direta entre paradigmas ao aprofundamento dessa análise via regressão, via modelo matemático ou técnica, tá? Análise fatorial. E o construtivismo, ele parte da amplitude dos dados, daquilo que se encontra nos dados,
até chegar ao ponto em que se irá se gerar a hipótese de pesquisa. Né? Então, a hipótese de pesquisa, o que diferencia essa maneira diferente de pensar na pesquisa qualitativa dentro dessas abordagens é que a hipótese de pesquisa, uma das maneiras mais latentes da gente identificar essa diferença da quali para quanti é exatamente essa abordagem que uma hipótese de pesquisa ela vai surgir a partir do que os dados permitem que seja construído. Tá? Na pesquisa quantitativa, nós já delimitamos a hipótese, claro, a partir de toda uma sustentação teórica, de toda uma estruturação, e ali os dados irão confirmar aquela hipótese ou não. Essa é a diferença que existe dentro da abordagem construtivista na pesquisa qualitativa. E o criticismo, tá? A pesquisa crítica, ela vem para desenvolver novas abordagens, novos conhecimentos a partir da crítica àquilo que já existe, de maneira geral. A pesquisa qualitativa está muito próxima dos dados não numéricos, tal que não significa dizer que dados numéricos ela está totalmente distante. Ela também está sustentada na perspectiva humana, tá? Com uma maneira diferente de se enxergar relatórios organizacionais, por exemplo, que é um dos meios, um dos elementos que nós mais utilizamos para o desenvolvimento das pesquisas dessa magnitude. Tá? E aí, nós também, para chegar aos objetivos de fato que são definidos na pesquisa qualitativa, nós passamos pelo caminho da contextualização, né? E da interpretação. Então, a contextualização e a interpretação são os dois meios pelos quais nós mais recorremos para que a pesquisa qualitativa ela alcance seus fins, né? Alcance seus objetivos. E não poderíamos deixar de falar que a pesquisa qualitativa, ela vai sustentar também, um dos elementos, dos recursos que irá permitir que ela alcance seus objetivos são as análises aí com o auxílio de software. Tá? O software também está bem presente, muito presente, dentro da pesquisa qualitativa. Os pontos de atenção são necessários, entenda, gente, esses pontos que nós estamos falando aqui, eles são aplicáveis a qualquer tipo de pesquisa qualitativa. Então, a ideia hoje é trazer os pontos gerais, recursos da pesquisa qualitativa de âmbito geral, que sejam aplicáveis a qualquer tipo de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, independente do seu método, dentro do âmbito da qualitativa. Seja um multicaso, seja um estudo de caso, seja um grupo focal, seja uma pesquisação. Então, a ideia é, independente do método que se utilize na pesquisa qualitativa, tratarmos com alguns recursos que são comuns a todas elas, garantindo elas, né, ou estimulando-as a garantir, a promover output. Tá? Então, alguns pontos de atenção são necessários para qualquer pesquisa, e na pesquisa qualitativa não é diferente. Como a questão de pesquisa foi formulada, é um ponto que a gente deve prestar atenção, porque ela pode enviesar, né, a formulação da questão de pesquisa, ela pode enviesar todo o processo de desenvolvimento da pesquisa qualitativa, tá? Foco nos métodos para obter informações, tá? Inclusive no ambiente online, não podemos deixar de lado que agora um dos ambientes em que nós, apesar da pesquisa qualitativa, ela nos levar, nos aproximar do indivíduo, né, de estar ali próximo, da captação até do olhar do indivíduo, da maneira como ele apresenta informações, mas não podemos deixar de lado que o ambiente online é um dos lugares onde nós vamos recorrer ali, onde podemos ir a campo e encontrar as respostas que nós necessitamos para pesquisas. Então, temos que estar de olho aí ter esse método para se obter as informações deve ser um ponto de atenção na pesquisa qualitativa, tá? Para que não se comprometa o impacto a ser gerado pela sua pesquisa. Todo mundo quer desenvolver uma pesquisa que gera impacto. Então, esses são os pontos que a gente deve estar de olho, deve estar fornecendo aí atenção para que não haja nenhum problema futuro no desenvolvimento, né? Desenvolver ali o briefing, desenvolver um projeto, e do andamento, na execução do projeto, de repente, tem que mudar alguma coisa decorrente de algum ponto ali que a gente não deu a devida atenção no início do planejamento. Se as técnicas de análise foram adequadas, estão adequadas ao que nós estamos propondo no objetivo da nossa pesquisa, tá? E, claro, sempre está de olho na gestão dos dados, tá? Esses dados obtidos ali, inclusive em ambiente online, em todo o processo da pesquisa. Tá? Procedimentos de validação que eles são gerais e que nós podemos utilizar à vontade
né? Nós podemos utilizar aí a vontade e que vão certamente nos ajudar a levar as pesquisas a desenvolverem impacto, né? A serem desenvolvidas com impacto. Nós temos aí pontos que nós separamos aqui, nós temos esses eixos dentro daquilo que nós já apresentamos lá no início, as 3 abordagens da pesquisa qualitativa, as mais comuns, né? A positivista sistemática, a construtivista e dentro da abordagem da crítica, nós temos alguns procedimentos de validação que eles são referenciados por alguns desses elementos que estão aqui do meu lado esquerdo, né? Temos, pela lente do pesquisador, na abordagem pós-positivista, nós temos como um procedimento de validação a triangulação, tá? Então, a triangulação é um dos procedimentos que caracteriza, né, que situa a pesquisa que está sendo desenvolvida na abordagem sistemática ou pós-positivista, pela lente ainda do pesquisador, caso esse tenha escolhido desenvolver uma pesquisa no âmbito construtivista, tá? Nós temos aí a desconfirmação de evidências, também é dos procedimentos de validação para a pesquisa qualitativa, e no caso da perspectiva crítica, da abordagem crítica, a reflexividade do pesquisador, tá? Quando saímos do pesquisador para a lente do participante do estudo, quando este está inserido em uma perspectiva pós-positivista, em uma pesquisa de abordagem pós-positivista, vem ali a necessidade da verificação de membros, tá? Entender se todos aqueles participantes que estão ali dentro do processo, eles estão situados ao contexto que é aquele que a sua pesquisa busca, tá? Na abordagem construtivista, nós temos o engajamento prolongado no campo, é um dos procedimentos de validação, isso é bem comum, inclusive, nas pesquisas etnográficas, tá? As pesquisas etnográficas exigem esse engajamento prolongado, né, do pesquisador no campo, tá? E esses participantes também, tá? E a colaboração na pesquisa crítica. Quando nós olhamos para as pessoas externas ao estudo, veja, o pesquisador, os participantes do estudo e aqueles que têm uma relação indireta com a pesquisa. Na abordagem pós-positivista, a auditoria. Tá? Essa trilha de auditoria é todo o processo, todo o relato do processo, de como se deu o caminho do pesquisador indo ao campo, extraindo as informações, tratando aquelas informações e relacionando-a ao seu objeto de estudo. No caso da construtivista, é uma descrição espessa. Tá? Na pesquisa construtivista, as pessoas externas elas têm que estar bem descritas, o papel, a relação, o objetivo, elas devem estar, o pesquisador, por sua vez, ele deve apresentar uma contextualização clara e densa acerca daqueles que têm uma relação indireta com a pesquisa. No caso da pesquisa crítica, essas pessoas externas ao estudo, elas vão aparecer com o debriefing entre pares. Né? Aquilo que é apresentado pelo o indivíduo externo vai ser refletido pelo pesquisador, levado a confrontar o seu entendimento com o que foi entendido pelos participantes do estudo para que se chegue a um elemento comum e seja apresentado no trabalho, vamos dizer assim. Então, esses procedimentos, onde você quer chegar com esse slide? Qual o propósito desse slide aí? Esses são os procedimentos de validação que eles podem ser utilizados, mesmo se tratando de uma pesquisa crítica. Esse elemento do debriefing entre pares, por exemplo, ele é um recurso que eu posso retirar do contexto da pesquisa crítica e adaptar ao contexto de alguma pesquisa que eu estou desenvolvendo, que eu ainda não tinha pensado nesse aspecto, e caiba aquilo. Se há um espaço dentro da pesquisa em que eu posso utilizar um procedimento de validação que vá contribuir para fortalecer o rigor do meu trabalho, não tenho problema nenhum em utilizá-lo, claro, contextualizando, porque pesquisa qualitativa é contexto. Contextualizando, amarrando todos os pontos ao porquê, né, e explicitando o porquê de eu estar utilizando aquele recurso especificamente da pesquisa construtivista em um método de estudo de caso dentro de uma empresa em que eu estou atualmente desenvolvendo com minha dissertação ou com minha tese. Então, são esses recursos que eles vão contribuir, tá, para desenvolver pesquisas de alto impacto. Tá?
dentre, né, os que nós estamos, dentro daquilo que nós já vemos, que a gente já vem falando, tá? E aí, o que que acontece, gente? A pesquisa qualitativa, você tem que ter, né, ele exige da gente, eu sei que nem sempre a gente tem essa visão, e é uma questão que só a experiência mesmo, ao contato com os pares, o contato com os participantes do estudo vai levar a gente a desenvolver. Ela vai exigir da gente uma certa sensibilidade para entender quais procedimentos, tá? E características operacionais, elas são melhor aplicáveis dentro do contexto da nossa pesquisa. Dentre as características operacionais, eu coloquei características operacionais aí. Dentre as características operacionais que eu coloquei, essas também de característica operacional, porque ela não se enquadra com um procedimento de validação. Mas, como característica operacional, essas são técnicas que elas são aplicáveis na base da pesquisa, para desenvolvimento da pesquisa. Tá? Ela está ali sustentando todo o processo. Dentro dessas características operacionais, que sustentam ali, que dão início ao processo, de fato, e que sustentam o andamento do processo, nós temos os ajustes, o redesenho da pesquisa, na medida em que o pesquisador vai se aprofundar no campo, tá? A contextualização cuidadosa do ambiente e dos dados da pesquisa, tudo na pesquisa qualitativa deve ser contextualizado. Adequabilidade da coleta dos dados, né? Que esses dados eles vão sendo esmiuçados, eles vão sendo relacionados, contextualizados, interpretados, né? Vão sendo confrontados com novas visões, novos recursos, até o ponto em que sejam exauridos, vamos dizer assim, é esse ponto de exaustão que eu chamo na pesquisa qualitativa, é quando novos dados vale a pena aquela pergunta que o pesquisador faz dentro da pesquisa qualitativa. Vale a pena inserir aquele pacote de dados aqui dentro, né? Chamamos de pacote de dados, né? Vale a pena inserir aquela nova, aquilo ali dentro da minha pesquisa? Então, os próprios dados irão responder isso, né? O próprio contexto. Será que aqueles dados, eles revelam, tá? Aqueles dados, eles vão revelar novos recursos que sejam úteis para a pesquisa naquele ponto que você delimitou, né? E aí, capacitar os leitores a seguir o raciocínio do pesquisador, isso daqui é importante na hora da escrita. Isso aqui é um ponto operacional que nós devemos dar atenção, é um recurso que nós devemos dar atenção dentro da nossa pesquisa, né? Independente do método que se esteja utilizando, eu devo escrever uma pesquisa, né? Eu devo escrever um texto, um relatório final da minha, né? Que o artigo nada mais é do que um relatório, um artigo científico, ele nada mais é do que um relatório da pesquisa que você desenvolveu. Então, eu devo escrever esse relatório de que maneira? Né? Então, eu devo pensar que o leitor ele deverá entender, né, o caminho do meu raciocínio no trabalho. Então, é entender como que ele foi construído, de onde partiu, como ele foi desenvolvido, o que ele se propôs a apresentar, quais pontos ele alcançou. Tá? E aí, meu processo interpretativo como pesquisador nesse relatório deve ser transparente. O leitor deve compreender aquilo, né, aquele processo interpretativo, aquele processo onde as informações foram colocadas no papel. Tá? Critérios de avaliação, quando falamos de critérios de avaliação, aqueles principais que nós devemos olhar ali para eles e que, de fato, contribuem para pesquisas qualitativas, independente do seu método, seria um relatório estruturado de pesquisa, né? Isso é geralmente aplicado a todos os trabalhos decorrentes, né, da pesquisa, claro, dependendo do seu método, né, com background, theory, os objetivos, participantes, métodos e resultados. Tá? Participantes selecionados para a pesquisa, sempre justificados, né, o porquê. Porque aquele participante está ali dentro do meu contexto de pesquisa, dentro da minha pesquisa de fato. Explicação dos critérios utilizados para selecionar participantes e definir os construtos, tá certo? Sempre esses critérios devem estar transparentes, apresentados de maneira transparente, tá? A descrição do contexto onde o estudo foi realizado, isso é bem comum em estudo de caso, né? Ali mostrar o impacto que a empresa tem para o setor, para a economia, por que ela foi escolhida e toda aquela contextualização do porquê daquela empresa no seu trabalho, por que ela foi o indivíduo selecionado para sua investigação. A descrição, tá, detalhada da intervenção da pesquisa
e de seus métodos analíticos, tá? Com o intuito de quê? Né? Minimizar viés e tornar o processo de validação sempre transparente. Tá? Então, quando você mostra, mostra ali os recursos, né? Quando você é espaço, né? Você é espaço ali dentro da quantidade de caracteres que nós temos para escrever nosso relatório de pesquisa, então, sempre torne a metodologia, mostre, apresente a metodologia do seu trabalho de maneira clara, critérios de seleção, de escolha de alternativas, tá? Sempre apresentados de maneira clara. Tá? Esses critérios de avaliação se aplicam, são recursos da pesquisa Quali, esses aí que foram apresentados, que se aplicam a pesquisas com qualquer método. E as técnicas, não poderíamos deixar de falar delas, né? Essas foram as selecionadas, aí só, né, como estava falando agora há pouco, convém ressaltar, né, estávamos falando agora há pouco da transparência dos critérios, dentro desses critérios de apresentação, tá? Eles foram selecionados a partir de um levantamento de pesquisas que nós fizemos agora, em 2023, nas pesquisas qualitativas que estavam aí, que prometem, né, prometem aí muita citação e muito impacto, tá? Então fizemos esse levantamento sobre esses critérios, essas técnicas que puderam, né, ser identificados nesses textos. O que eles apontavam como recomendações ou o que utilizaram em si, tá? Então foram essas o levantamento, a maneira como essa apresentação ela foi construída. E dentro dessas técnicas da pesquisa qualitativa, nós temos a interpretação da experiência de outros, tá? Sempre pesquisa qualitativa vai contar com a interpretação de experiências, tá? O design dos processos de pesquisa, pré-especificação dos dados a serem coletados, né? Esses dados aí, por que eles vão estar na sua pesquisa? Por que eles contribuem, de fato, para que você consiga alcançar os objetivos da sua pesquisa? Justificativa e descrição das fontes de dados qualitativos, né, de como é que eles foram coletados, técnicas de modelagem da pesquisa, todo o processo analítico, sempre descrito e contextualizado, e, claro, não podíamos, né, por último, mas não menos importante mesmo, a boa escrita do relatório de pesquisa. Tá? É uma técnica aí que, independente do método que você usa, ela tem que estar presente, ela tem que realmente ser respeitada. Algumas pesquisas, né, de impacto aí em 2023, né, pegamos aí esse último ano já para que vocês pudessem ter uma projeção, né, daquilo que se está pesquisando, né, assim, uma pequena molécula, tá? Uma pequena molécula daquilo que se está pesquisando dentro desse contexto da pesquisa Quali. Nós temos aí a contabilidade crítica, né, com uma relação mais étnica, tá? Critical Accounting as an Indigenous Project, no nosso periódico aí, né, um dos mais pesquisados aí na área, não só para quem vai desenvolver pesquisa crítica, tá? Nós temos aí a autoetnografia, também é um braço da pesquisa etnográfica, tá? Que está condensada nesse texto com a perspectiva crítica, lembra daquilo que foi falado sobre as abordagens? Tá? Então, nós temos aí uma pesquisa mais voltada para o desenvolvimento e criação de startups sempre relacionadas à educação, né, que a área da educação, né, contábil, fala contábil dentro da nossa, puxando aqui para a nossa área, ela está sempre muito aberta ao desenvolvimento de pesquisas qualitativas vinculadas também aos processos metodológicos de avaliação, e aí nós temos a pesquisa que trabalha, né, aí com a narrativa, né? A pesquisa que trabalha com análise do discurso num contexto mais narrativo, numa perspectiva mais empresas de capital aberto, tá? Empresas que têm aí seu capital negociado. Não podíamos deixar de falar de alguns periódicos de alto impacto, aí nós pegamos apenas o CIP-Score, foi um dos indicadores para medir alto impacto, nós temos o fator R, tá? Nós temos o fator de impacto, nós temos o índice H, nós temos o CIP-Score, são índices que nos sinalizam, tá, o impacto, e esse impacto medido dentro das pesquisas que foram mais buscadas para serem citadas, dentro das que foram lançadas em determinado ano. Então, esse é um dos métodos que é utilizado para se medir esse impacto. E aí, em 2023, tá, aqueles artigos, só voltar aqui à apresentação, esses artigos em 2023 já apresentaram esse CIP-Score aqui, tá? Esse 2023 começou recentemente,
Então, assim que esses artigos foram lançados, eles já têm essa busca revelada, né? Buscas, podemos dizer que é satisfatória, né? Dentro aí revelada pelo CISCOR. E aí, em periódicos de alto impacto, nós temos o pesquisa qualitativa, né? O pesquisa qualitativa in Accounting Management. Nós temos em Financial Markets, tá? Nós temos o Research Journal, nós temos o Research in Organization and Management e, claro, não podíamos deixar de estar aqui por ordem de Score. Esses dados foram levantados da base da Scopus, tá? Que eles têm, inclusive, eles têm uma, se vocês já devem saber, eles têm uma planilha onde eles apresentam o Score por periódicos, tá? E eles relacionam todos os indicadores além, né, de identificação desses periódicos, além dessas duas informações que eu trouxe para cá para vocês. Tá? Então, esses aí são os periódicos e eles são focados em receber artigos, né? São periódicos que trabalham com aceitação de pesquisas qualitativas, e aí fica a dica, né, para utilizá-los à vontade, tá? E aí, nunca esquecer, muitos trabalhos ditos qualitativos são apenas não quantitativos. Muitos se esquecem que há métodos qualitativos rigorosos e confundem ensaios com trabalhos que usam métodos quali. Essa parte aqui é da professora Ana Lúcia, termino por aqui a minha fala. Agora, vou abrir o espaço, tá? Vou abrir o espaço para perguntas, sugestões ou críticas dentro da nossa abordagem crítica, já que foi tão falada. Tá bom, gente? Davi, você pode passar aí, por favor? Sim. Então, a gente pensando em ajudar, né, os programas de pós-graduação e ajudar também os alunos a terem seus trabalhos publicados nesses periódicos de alto impacto, né? Nós pensamos juntos, eu e Davi, nas duas instituições, a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Universidade Federal de Pernambuco, nos dois programas de controladoria, juntar alguns professores, pesquisadores, para a gente discutir sobre a melhor maneira dessa ajuda. Então, nós criamos um laboratório de avaliação e pesquisa qualitativa, com a sigla LAPEC. Pode passar, Davi. E aí, quem somos, assim, nosso laboratório? Nosso laboratório, os participantes são acadêmicos, pesquisadores de pós-graduação, de graduação também, são os alunos, né, de graduação e pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. Nós articulamos uma rede multidisciplinar e interdisciplinar com a área contábil, e isso vai fazer com que essa rede possa se autoajudar, né? Pode passar, Davi. Então, eu estou coordenando pela Universidade Federal de Pernambuco e Davi coordena pela Universidade Mackenzie. Fizemos um convênio formal de cooperação técnica, aqui está o número. Então, nós temos, com esse convênio de cooperação técnica, condições de emitir alguns certificados de formação que nós iremos fazer. Pode passar, Davi. Então, qual foi nossa motivação? Do que Davi colocou agora, né? Quais são as características operacionais, o que está exigindo esses periódicos de alto impacto, né? Então, a nossa motivação foi ajudar mesmo os alunos de graduação e pós-graduação, e também a gente aprender junto com eles dentro dessa pesquisa. Os professores também, nós vamos ter oficinas só para professores, oficinas só para graduação e oficinas para pós-graduação de forma separada, porque a necessidade é diferente. Nós temos também que os programas, né, eles têm disciplinas ligadas à metodologia da pesquisa, ligado à pesquisa qualitativa. Então, eu estou lecionando na Universidade Federal de Pernambuco a disciplina de métodos qualitativos. A gente tem também professores, como a professora Viviane, da Universidade Federal lá de João Pessoa, também ensinando disciplinas ligadas à pesquisa qualitativa. O professor Davi ensina também em metodologia da pesquisa na Mackenzie, e aí a gente está se juntando para que esses programas também possam ter o apoio desses professores nessas disciplinas, né? Os periódicos também, a gente já tem entrado em contato com alguns periódicos, e eles têm aceitado bastante com entusiasmo o nosso laboratório, porque eles dizem que precisam desses artigos com qualidade. Pode passar, Davi.
E aí os nossos objetivos, eles se encontram em várias frentes. Formação de curto prazo, né? Cursos de curto prazo, cursos de longo prazo a gente vai fazer cursos à distância, cursos presenciais. Então, a gente vai mesclar isso aí para a gente alcançar o maior público possível. Nós vamos organizar grupos de estudos temáticos, então, para cada tipo de tema, nós vamos lançar, né, vagas para que esses estudos possam ser feitos de uma forma, com metodologias, com problematizações específicas. Nós vamos propor, dentro da nossa equipe, uma pesquisa colaborativa, né? A gente tem professores aqui de Portugal, que a gente quer fazer comparações entre países, e nós vamos também trazer capacitações técnicas, né? Com ferramentas que as universidades elas já têm ou deveriam adquirir, né? A gente vai fazer esse estímulo, ou algumas que já são gratuitas, que a gente vai ajudar os nossos alunos. Pode passar, Davi. A gente vai ter também mentorias de protocolos. Vamos supor que você tem uma dificuldade de um protocolo de pesquisa, de coleta de dados. Nós vamos ter algumas mentorias disponíveis para vocês, de forma gratuita. Nós vamos ter materiais didáticos que nós vamos preparar, ou nós vamos pegar também materiais que já existem de forma pública, né? Nós vamos colocar nesse website que o professor Davi já está conversando aí, que a gente vai colocar nas duas universidades, então você vai poder entrar, você vai poder pegar esses materiais, né? A gente vai poder conversar sobre eles, e aí a gente vai também instrumentalizar as pesquisas de alguma forma das experimentações, das construções de dados qualitativos que tenham necessidade nessas múltiplas estratégias aí. Esses mini cursos que nós vamos apresentar, eles vão ser disponibilizados também de forma gratuita, no final você vai ter aquele certificado. Nós vamos também mapear alguns vídeos pedagógicos, esses eventos que nós estamos participando, como hoje, que a gente já agradece aí a professora Delcy por essa live do Ampiconte. Nós estaremos presentes também em outros congressos, que a gente já fechou algumas oficinas, e aí a gente vai estar bem próximo desse público que tem interesse e também de empresas. Bom, o mapeamento de periódicos, o professor Davi falou, mas vocês vão ter no nosso website, pode passar, Davi, alguns periódicos, né, com nível de impacto altíssimo. Então, lá a gente vai ajudar você que tem um artigo, a gente vai tentar ver quais são os recursos que eles estão pedindo, se seu artigo tem, a gente vai dar essa ajuda aí, né, tanto periódicos nacionais como internacionais. Pode passar, Davi. Esses são os periódicos internacionais, que a gente também vai disponibilizar para vocês. E aí a gente tem uma equipe já de colaboradores, a gente também está chegando perto dos congressos para que quem tiver interesse, né, a gente pode conversar para participar dessa rede. Então, a gente tem pessoas da UFPE, pessoas da Mackenzie, pessoas da USP, da Unifecap, pessoas da Universidade Federal da Paraíba, e aí a gente também tem, pode passar, Davi, os nossos pesquisadores lá de Portugal, que a gente agradece ao professor Francisco, a professora Ruth, a professora Ana Clara, que vai estar nos ajudando nisso tudo. E uma coisa que a gente quer fazer é chegar nas empresas, nessa área corporativa, e também conversar sobre soluções para o mercado com métodos quali. Acho que isso vai dar uma diferença dentro do nosso laboratório. Então, como eu já falei, nós vamos ter um espaço virtual, né? E que vocês vão ter várias condições de pegar os materiais, e o nosso espaço físico, ele vai se dar nas universidades que disponibilizarem os laboratórios para a gente fazer as oficinas pontuais e junto com oficinas híbridas, né? Mas o nosso intuito é fazer muitos encontros online, síncronos, né? Com plataformas de conferência como essa, e aí a gente vai fazer funcionar essa rede de estudo e pesquisa da questão quali. Bom, nosso portfólio de início, nós temos todas essas oficinas prontas, então a gente vai lançar as oficinas e você vai se matricular naquela que melhor vai ajudar a instrumentalizar o seu trabalho. Então, nós vamos estar disponibilizando assim que o nosso site, o website, estiver pronto. Então, a gente já tem um portfólio e, tendo a necessidade, a gente também pode montar,
né, com esses professores aí de alto nível, a oficina que você precisar. Então, nós agradecemos essa oportunidade muito rica do Ampconte. A gente quer parabenizar o Ampconte, né, por esse movimento pré-congresso, e agradecer também todos os presentes, todos os colegas de equipe, e principalmente o professor Davi, que é o meu parceiro aí, né, de lutas e de ideias, colocando em ação e materializando nesse laboratório. Muito obrigada a todos. Deixa eu perguntar, deixa eu compartilhar? Obrigado. Então, a gente passa agora, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem... Estão colocando aqui. Oi, boa noite, está me ouvindo? Sim. Sim. Professora Ana e professor Davi, esse projeto, esse laboratório, é apenas para essas duas universidades ou está aberto para outros estudantes de pós-graduação, entre outros? Esse laboratório, o convênio está nessas duas universidades, mas o website, vocês vão ter links que a gente vai divulgar isso, e vocês vão, de qualquer universidade brasileira e universidades internacionais. Uma coisa também que eu queria colocar para vocês, que às vezes você tem um instrumento de pesquisa e você não consegue, você quer legitimar esse instrumento, então nós temos os pesquisadores, o laboratório, que você enviando esse seu instrumento de coletas, a gente pode se reunir e fazer tipo uma comissão de validação do seu instrumento, e você pode colocar esse instrumento que foi passado por pesquisadores, né? E a gente vai dar um parecer técnico no seu instrumento, para que você também coloque isso na sua pesquisa. É uma das coisas que os alunos vêm pedindo muito, né? Então, a gente vai também disponibilizar esse ponto aí, que eu acho que é legal para vocês. Professora, essa possibilidade, quando vai estar disponível já, sabe? Assim, porque eu sou acadêmica do doutorado aqui de Uberlândia, e eu estou no terceiro semestre. Estou construindo ainda o meu instrumento e do meu projeto, né? E é pesquisa qualitativa, tem essa abordagem qualitativa, e realmente é muita dificuldade você ter todo esse prazo ainda de mandar para o comitê de ética, né? E você acha que 4 anos é muito, mas não, né? E eu queria perguntar, quando que vai estar aberto a pessoas mandarem ou precisar da ajuda de vocês, do laboratório, que a gente consegue? Janaína, né? Janaína, nós vamos estar disponíveis, eu acho que logo, porque a gente já está fechando com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, eles estão formatando o website, o professor Davi fez uma estrutura muito legal, e assim, professor Davi, é mais ou menos um mês, é o que aí? Um mês. Você foi assertiva no de Janaína. 30, porque, veja, como a professora Ana falou, né, a criação do site é um subprojeto dentro do nosso laboratório, né, o desenvolvimento do site. Então, nós idealizamos o projeto com todos os recursos que vamos disponibilizar no site, né, muitos deles, né, a Ana já colocou aqui para vocês, né, em primeira mão, e aí, especificamente, essas atividades em específico, elas vão sair primeiro, dentro desse projeto, né, do site. Então, 30 dias aí, a gente vai estar disponibilizando aí esse serviço, vamos dizer assim, tá? Esse serviço para vocês, que a gente está dentro dessa colaboração, né? A ideia é colaboração. A ideia é, como foi colocado lá no slide, né? Entre pares. Então, a gente está aí entre pares, está analisando e tentando ajudar e sendo ajudado de alguma forma. Tá? Assim que a gente tiver o link, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar para os congressos. Por exemplo, a professora Delcy vai receber, e como vocês se inscreveram nessa live, possivelmente vocês vão receber de imediato esse link, né? Então, a professora Delcy vai ficar aí com o link do nosso laboratório e disponibilizar para vocês usarem, nos contactar
e a gente tentar ajudar, de alguma forma, os alunos de graduação e pós-graduação nesse processo de pesquisa qualitativa. Uma das ideias, Ana, se me permite, uma das ideias, Janaína, já como um gancho dessa sua pergunta, uma das ideias que nós vamos, né, já vai estar lá, porque o site, ele é basicamente a trilha da auditoria que foi falado lá, né? Toda a trilha, todos os processos que vão acontecer dentro do laboratório, eles vão estar explícitos lá no site, apresentados no site, que é para quem está de fora poder acompanhar, né, e poder estar ativamente participando ali das atividades. É o compartilhamento de bases, né? Nós vamos ter ali as bases das pesquisas que nós levantamos ali nas pesquisas que vamos desenvolvendo e compartilhar essas bases dentro lá do site, em um link específico que você vai poder acessar e encontrar isso. Então, é um dos recursos aí que nós pretendemos, né? Já está em tratativa, já está lá, já foi passado, vai estar nesse primeiro momento do site, está incluso esse serviço lá, esse compartilhamento de bases que os pesquisadores, aqueles que quiserem, né, disponibilizar essas bases constituídas a partir de suas pesquisas para auxiliar outros pesquisadores e desenvolver outras pesquisas, até inclusive em continuidade daquilo que foi feito pelo primeiro pesquisador, sentir-se à vontade para fazer isso. Fernanda tinha colocado aqui no chat... Nelson também. Nelson está com a mão levantada. Sim, professor. Bom, não, eu queria parabenizar a todos aí pela iniciativa. Eu sou Nelson Machado, professor do mestrado profissional e doutorado acadêmico em administração da UNOESC, em Chapecó, colega da professora Ieda Ouro, né, que está aqui com a gente também, e a Darciana, que é a nossa egressa do mestrado, provavelmente nossa doutoranda, não sei, e dizer que a gente tem uma prática bem bacana no nosso programa, porque a gente tem dois alinhamentos para discutir a pesquisa dos grupos de pesquisa. Um alinhamento é um calendário anual por grupo de pesquisa, em que ali se discute projetos qualquer, seja de pesquisa, de dissertação, de tese, o que for, inclusive com avaliação de instrumentos, uma discussão assim, só se inscrever. Um professor, ele é âncora em cada um dos encontros e os orientandos deles e outros que quiserem participam e apresentam fazem a discussão. E nós temos um calendário de todos os grupos que são de oficinas, atividades formativas em pesquisa. E nesses encontros nós temos várias oficinas, tipo, pegar análise de conteúdo. A gente já chamou várias pessoas para falar sobre análise de conteúdo. Daí, tudo isso fica, até eu vi que vocês estão fazendo um site, mas a gente criou um canal do YouTube que está na página do nosso programa. E no canal de YouTube, eu até não sei, a Ieda talvez possa dizer se está aberto para todo mundo, mas a gente acessa todas as capacitações que variam de 1 a 2 horas. Então, tem uso do NVivo, das mais variadas formas, a gente vai até estabelecendo a programação anual de acordo com as demandas dos nossos alunos e membros do grupo de pesquisa, que não são só da nossa universidade. Talvez uma coisa bacana seria aportar esses cursos de capacitação de método da pesquisa. Não sei como você está pensando aí o site, mas ter um canal no YouTube assim é muito fácil, as pessoas localizam rapidamente, né? O link ele está onde você quiser colocar, e eu acho que é muito democrático, assim, você está ali, né? Talvez até algum menino aí do YouTube, sem querer, entre numa palestra dessas e decida fazer pós-graduação stricto sensu, que a gente fala em popularização da ciência, né? Então, a gente tem que criar canais que sejam acessíveis. Talvez, se nós tiver tudo num site nosso de pesquisadores que estão, né? Talvez não seja tão amplo, assim como a questão da Janaína, né? Que ela coloca algumas questões que são super aplicadas para a tese, para a formação dela, né? Está recheado de pessoas. A gente tem só um programa, né? Que está aí na faixa de girando, nós temos uns 200 egressos, mais ou menos, é um programa jovem, e alunos, e a gente tem sempre criado muitas, interagindo bastante também. É isso, eu acho parabéns aí, tá, sucesso, e no que a gente puder colaborar. Eu sou da área da estratégia, né, a Ieda já é da área da controladoria, da contábeis, mas aqui não é só um ambiente de contadores, né? Tá, mas parabéns.
Parabéns aí, professor Nelson. A gente pensou, quando a gente foi montar o laboratório, nesse sentido que vocês estão falando, que a gente também tem o NECOFIM, que é o nosso núcleo de estudo, que age mais ou menos dessa forma aí. O que a gente está pensando no laboratório é a gente também testar algumas metodologias junto com o próprio estudante ou o próprio professor, né? Então, o que a gente está pensando é que essas mentorias, elas aconteçam de uma forma, assim, muito entre esses pares. Então, a gente quer disponibilizar algumas formações, eu acho que é muito bom a gente entrar em contato com vocês, depois eu quero o contato para a gente conversar também, a gente pode ter muita coisa em comum, e o que a gente pensou nos 2 programas seriam mais essa mentoria, né, e essa validação, né? Então, é uma coisa assim, dentro dos laboratórios que a gente já tem físico, que ele também fosse mais público, né? Mas muito bom essa colocação. Professor Nelson, obrigado pela colocação. Essa conexão com os canais de streaming, né, o YouTube, vai acontecer. Vamos disponibilizar lá. No site também vamos estar disponibilizando esses pequenos vídeos, né? Eu até estava brincando com o pessoal na nossa reunião para fechamento, para desenvolvimento do site, dizendo, olha, gente, vídeo até 3 minutos, porque ninguém quer assistir mais vídeo acima de 3 minutos. Esse vídeo, 3 minutos, né? Conectando aí que os professores especialistas em cada metodologia, em cada trabalho, possam gravar para disponibilizar em seus canais e a gente possa estar divulgando no site, né? Então, vamos unindo aí esses vídeos aí. Eu até sugiro aí que possam acessar, porque a Ieda registrou ali no chat que é disponível, é aberto, né? Nós fizemos formatos de 1 hora, 1 hora e meia, porque tem temas que são específicos. E quando a gente tem a discussão das pesquisas, as oficinas, é oficina com alguém da NVivo que você vai usar na hora ali, não é uma coisa assim, tipo, por isso que chama oficina, não é alguém que vai palestrar, né? A gente vem trabalhar, né? Essa é a ideia, o espírito da capacitação para a pesquisa, né? Que a gente tem quali e tem quanti também, a gente vai, né? É mais aberto do que a ideia da... E essa questão de ser multi-institucional é muito importante, né? Então, a contabilidade, ela tem até no plural, ciências contábeis, porque ela não resiste sozinha, né? Então, a gente tem que ter toda essa relação aí com os outros saberes, outros conhecimentos, que nos fortalece bastante. Mas é só dar uma resposta aqui para a Fernanda. Fernanda, a gente colocou o nosso contato aí no final, você pode nos procurar, né, fora daqui da live, para a gente conversar sobre essa questão que você colocou aí, da coleta de dados. A gente tem pesquisadores muito especializados nessa questão que você colocou aí, mas a gente pode conversar sim, tá bom? Hoje foi para a gente apresentar estimular que a quali também é de alto impacto. Professor Nelson, só de falar que aí esses mais extensivos a gente colocou em forma de curso, na aba de cursos do site, vamos colocar. E esses mais cursos de 3 minutos são dicas rápidas de como desenvolver aquela metodologia. Sim, entendi. Professor Nelson. Perfeito. Viu, Ana? Já está engajadíssima aí, viu? No laboratório. Hein? Botei meu e-mail aí para vocês. Valeu, obrigado. Obrigado. Agora eu vou retornar, viu, Ana, a palavra para a professora, nossa queridíssima professora Delcy. Obrigado, viu, Delcy, pelo espaço tão valioso aqui, né, de estar conversando. É sempre bom conversar de pesquisa quali do nosso laboratório, então. Estamos muito agradecidos e devolvemos a palavra para você, tá? Bem, agradeço mais uma vez a professora Ana, professor Davi, os colegas pares que vieram para ouvi-los e discutir um pouquinho mais sobre a pesquisa quali, e nos colocamos à disposição e esperamos que esta live tenha propiciado e instigado interesse na pesquisa qualitativa. Não sei se mais alguma pergunta, se não houver, a gente encerra. De acordo com o Davi e com a Ana, poderemos disponibilizar a gravação, então nós vamos disponibilizar dentro do nosso canal. E, no mais, desejar a todos um excelente ano e
ainda Feliz Páscoa, né? Porque a nossa Páscoa, ela se remete mais 8 dias. Então, desejo a todos uma Feliz Páscoa aí durante a semana. Obrigado, Deus. Obrigado, gente. Parabéns, professores, pela organização do laboratório. Eu acho que vem ajudar, né, a nossa área, vem ajudar a questão de pesquisa qualitativa. Na contabilidade ainda a gente está desenvolvendo, né, a gente percebe esse desenvolvimento maior agora, tem vários profissionais aqui no Brasil que defendem, né, e a gente vê esse crescimento nos programas de pós-graduação tendo essa disciplina. Ainda é um número pequeno ainda, mas são essas atitudes, né, que vai ajudar a desenvolver e disseminar ainda mais essas abordagens, não ficar preso ao paradigma positivista. Obrigado, viu, Janaína? Obrigado, gente, a todos. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professora Rita. Boa noite, professor Sérgio. Obrigado pela presença.